uma ordem vinda diretamente de Deus a um homem. Uma direção que mudou a história do seu povo. Também farão uma arca de madeira de acácia, e seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. A Arca da Aliança simbolizava a ida de Deus à frente do seu povo. Nas guerras, enquanto ela estivesse à frente, a vitória era garantida, pois era Deus quem guerreava por eles. Já quando era deixada de lado, as derrotas eram eminentes. No interior da arca eram guardados os seguintes elementos: as tábuas dos 10 mandamentos que foram entregues a Moisés no Monte Sinai, a vara de Arão, que onde tocava florescia, e o vaso do maná, que era o alimento que Deus proveu ao povo no deserto. O objeto sagrado só podia ser tocado e conduzido pelos levitas, membros da tribo de Levi, que foram separados exclusivamente para cuidar dos assuntos do tabernáculo. Era através da arca que Deus falava e dava as instruções ao povo. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Enquanto a arca estivesse dentro do tabernáculo, no centro do acampamento, ali estaria Deus, no meio do seu povo. Fica evidente a necessidade em ter Deus à frente, no controle de tudo, para você vencer as suas guerras e lutas diárias. E para que Deus esteja à frente dos seus projetos e os 3 últimos meses do ano sejam de portas abertas e respostas, uma grande oportunidade estará à sua disposição. O dia 30 de setembro. Venha e participe da entrada triunfal da Arca da Aliança. Uma cerimônia de fé e poder realizada uma única vez ao ano, que vai revolucionar a sua vida financeira. Se programe e traga a sua família. Eu tenho certeza que você nos acompanha agora, não por acaso, mas por um propósito da parte de Deus. O Deus que quer ir adiante de você. O Deus que quer abrir os seus caminhos, que quer mudar a sua história e fazer de você um verdadeiro vencedor. Nós estamos aí nos preparando para o dia 30 de setembro, a última segunda-feira, o último dia desse mês, quando teremos a entrada triunfal da Arca da Aliança. A arca que representa a glória de Deus, que representa a presença de Deus, e quando no passado ela ia diante do exército de Israel, dos filhos de Israel, Deus abria caminhos, Deus dava livramentos, Deus concedia vitórias contra os inimigos em meio a batalhas. Deus quer dirigir você, Deus quer dar vitórias para você, mas para isso é preciso que você o permita ir adiante. Quando a arca adentrar aqui pelo santuário da nossa catedral, eu creio que o mesmo acontecerá na sua vida diante de tudo aquilo que você decidir fazer a partir daí. Nós vamos agora ao intervalo e em seguida testemunhos. E eu tenho certeza que cada história comprova a veracidade do poder de Deus. Acompanhe comigo. 30 de setembro. Um dia de poder para a sua vida, para que os 3 últimos meses de 2024 sejam de bênçãos sem medida. Realizada uma única vez no ano, esta cerimônia de fé tem impactado a vida de milhares de pessoas, trazendo respostas,
e transformando histórias de fracasso em testemunhos de superação, para a glória de Deus. 2 semanas atrás eu fechei uma venda de 760 mil. Agora, em 7 dias, eu fechei uma outra venda também grande, mas sempre na fé. Colocando a vida na palavra de Deus, num altar e obedecendo. Eu vinha aqui, pegava o propósito, eu fazia o propósito. Não vinha aqui e colocava num altar só simplesmente o meu algo material, mas eu colocava a minha vida. Era 3 horas da manhã, joelho dobrado todos os dias. Foi as 2 piores semanas de sono da minha vida, mas com resultado para glorificar a Deus. E a gente trabalha com casas de aluguel de temporada. E aí eu vim cada segunda-feira, eu ia lá no norte da ilha, dobrava o joelho dentro da casa e falava: eu não aceito essa casa ficar fechada no inverno, porque a gente investiu para a casa ficar fechada. As 3 semanas, eu vim aqui na segunda e na quinta-feira eu ia lá. E aí no sábado eu fechei um contrato nessa casa até novembro, 1º de novembro, e aí depois volta para a temporada. Meu esposo me presenteou com uma caminhoneta, também, zerinho, também comprado e pago à vista. Tinha dia que eu talvez nem pensava, mas assim, esse sonho vai se realizar. E quando a gente menos espera, chegou então. Venha participar da entrada triunfal da Arca da Aliança. Segunda-feira, 30 de setembro, no maior congresso de prosperidade do mundo. Você entende agora o que Deus ele é capaz de fazer quando você confia em sua santa palavra? Amigo, amiga, não estamos falando de religião, mas nós estamos falando aqui de alguém que pode solucionar qualquer situação que você está vivendo. Você que vive pedindo emprestado porque não tem de onde tirar para pagar as contas. Você que vive uma vida de aperto, contando o pouco que você tem para conseguir sobreviver até o final do mês. Você que está aí numa situação muito difícil na empresa, no seu comércio, porque você tem que pagar fornecedor, cliente, e muitas das vezes o que entra é insuficiente, a receita lá em cima e o que entra a você é tão pouco. Mas Deus pode dirigir a sua vida, direcionar você, e uma direção, uma ideia pode mudar absolutamente tudo. Se você der crédito à palavra de Deus, sua vida muda, como a vida do Guilherme, da Renata e do Lucas. Uma família que passou por muitos apertos financeiros, mas uma decisão de firmar uma aliança com Deus trouxe a transformação. Assista. Seu nome? Guilherme. Renata. Lucas. Quem é quem aqui? Eu, minha esposa e meu filho. Seu filho. Como é que era a sua situação? Eu cheguei morando de favor na casa de um amigo meu. Chovia mais dentro do que fora, era uma miséria total. Falta de trabalho não era, porque eu trabalhava de manhã, vendia água no farol, trabalhava de segurança à noite, apitava jogo final de semana, então eu trabalhava demais. Só que eu vivia morando de favor, eu morava num beco, numa viela, que às vezes as pessoas estavam trocando tiro, vendendo droga, parecia que eles estavam dentro de casa, no quintal. O barulho? O barulho, parecia que estava dentro da minha casa. E a casa não tinha a tranca da chave da porta, ele era pequeno, ele dormia no colchão que minha mãe tinha emprestado, porque o único lugar que não pingava dentro de casa era onde ele dormia, no chão, no colchão, porque não tinha cama. Miséria mesmo? Miséria total. No meio da cama tinha uma bacia, porque pingava no meio da cama. A geladeira minha, eu procurava um lugar para pegar, para não tomar choque, tinha uma borracha segurando a porta para não abrir. Chegou uma vez que acabou o gás, é só ir comprar, né? Mas e o dinheiro? Eu virar o botijão de ponta cabeça para usar um pouquinho do gás, para tentar fazer a janta, para no outro dia eu arrumar dinheiro emprestado para comprar o gás. Chegou o ponto de quebrar meu chinelo, eu não tenho dinheiro para comprar um chinelo, colocar um prego, colocar uma tampinha no chinelo para mim poder andar com ele. Então essa era a miséria, dentro da minha casa. E quando você se firmou com Deus, quando você fez um pacto com Ele, o que é que mudou, como é que está hoje? Eu adquiri uma loja, 2 lojas, e nessa caminhada minha dentro da igreja, sem querer obedecer, querendo fazer do meu jeito, eu acabei perdendo uma. Nessa que eu perdi, eu tive 4 ações trabalhistas nessa loja. Eu cheguei no fundo do poço, que eu dava graças a Deus quando meu irmão falava assim: eu vou levar o Guilherme para casa, para ele passar um final de semana,
Ele passou as férias da escola com ele 30 dias, porque lá ele comia, lá ele brincava, lá ele saía, se divertia. Então, nós estávamos vivendo essa miséria. Essas ações trabalhistas, acarretou 100 mil de dívida na loja, nessa loja que eu tinha, acabei perdendo ela, fiquei com uma loja só, e dali eu vim para viver uma aliança com Deus. Eu perdi tudo, só não perdi a minha fé, porque falei assim, poxa, eu vi o testemunho na igreja de pessoas mudando. O que essa pessoa fez para a vida dela mudar? Porque eu tenho um monte de emprego. Essa pessoa só tem um. Ela viaja, ela tem casa, ela tem carro, tem família. E eu perdi um casamento por causa disso. Porque eu não tinha estrutura para manter o casamento, manter a minha família. Como eu falei, eu ia levar ele no mercado, eu tinha que correr dos corredores de bolacha, Danone, porque se ele pedisse, como que eu ia comer arroz e feijão se ele queria um Danone? Não tinha dinheiro para manter a minha casa. Era só humilhação. E hoje? Hoje, graças a Deus, vim, quebrei o meu orgulho, que eu achava que não precisava de direção. Eu achava que os meus empregos podiam me sustentar a minha vida. Na verdade, não. Então, eu aprendi aqui no congresso que eu precisava de ter uma aliança com Deus. Então, tudo que eu perdi, Deus restituiu. E restituiu do melhor. Porque, assim, a primeira coisa que foi, eu recebi o Espírito Santo. Aí eu já recebi a direção, já abriu a minha mente. Então, aquele cara que trabalhava para os outros, parou de trabalhar para os outros, porque eu enricava o patrão e eu ficava na miséria. Então, eu aprendi que eu poderia ser o meu próprio patrão e ganhar dinheiro e sustentar a minha vida. Aí eu peguei essa loja, chamei as pessoas que eu devia, falei para eles, sem nenhum real no bolso, mas eu já tinha o Espírito Santo, então já tinha direção. Eu vou pagar para vocês por quinzena. De 15 em 15 dias eu te pago R$500. E não era uma pessoa que eu devia, era várias. Então, de 15 em 15 dias eu comecei a pagar todo mundo, paguei todos. Graças a Deus, hoje eu tenho a minha loja. Deus, eu só tenho só o segundo grau, o colegial normal. Eu fiz, nem sei falar direito, não falo muito bem, atrapalho nas palavras, gaguejo. Mas Deus me restituiu um casamento que eu perdi, me deu uma professora, que a Renata é professora. Olha como Deus é maravilhoso. Meu filho que não poderia comer nada, não poderia vestir uma roupa legal, Deus me restituiu a minha vida financeira. Hoje a gente tem casa, a gente tem carro, a gente tem moto, a gente tem uma vida estabilizada. Hoje, quando chove, eu só sei que choveu quando eu abro a porta que está molhado lá fora. Antes chovia dentro de casa, hoje só chove do lado de fora. Nós passeamos, temos uma vida com Deus excelente. E eu devo tudo isso quando eu quebrei o meu orgulho e falei, eu preciso do Espírito Santo. Sem Ele, eu não teria nada. Sem Ele, eu não teria esposa, não teria filho, não teria filha, não teria família. Estaria patinando até hoje, mas agora com o Espírito Santo vai arrebentar ainda mais. Deus abençoe. Não sei se você já desistiu, se você é aquela pessoa que está pensando em desistir, em parar, porque está completamente desacreditado de tudo, de todos, inclusive de si mesmo. Mas será que não é hora de você dar a si uma oportunidade e permitir que Deus faça parte da sua vida, dos projetos que você tem? Chegamos aí, a um pouco mais da metade do mês de setembro, temos aí 3 meses e meio praticamente, mas nesses 3 meses e meio, Deus pode fazer muitas coisas, só depende de você, não depende só de Deus. Ação na terra, reação no céu. Toda e qualquer atitude que nós tomamos por meio da fé aqui, com certeza vai mover a mão de Deus na direção da nossa vida para que o milagre aconteça. Milagre este que pessoas que a cada segunda-feira têm participado da reunião da prosperidade com Deus têm recebido e cada uma delas tem comprovado o quanto vale a pena crer. Crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Vamos a testemunhos da aliança e eu volto já. Meu nome é Natércia Samarino, eu sou empresária, atuo na área de concessão de crédito e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. Antes de eu ter uma aliança com Deus, a minha vida financeira e profissional era completamente destruída. Ela não existia, eu dependia financeiramente da minha mãe
e eu não tinha uma profissão, um trabalho, uma renda, eu não tinha como me sustentar. E eu lembro dos momentos mais difíceis que eu passei, eu com um filho pequeno, após ter me separado do pai dele, tive que recorrer a uma pensão alimentícia no qual ele aceitou dar um valor muito pequeno. E aquilo ali para mim, eu lembro de me causar grande desespero, porque eu não sabia o que fazer. E a convite de uma amiga, eu cheguei até a Igreja Universal e logo após frequentar as reuniões, eu tomei conhecimento que tinha uma reunião voltada para a parte financeira. E eu comecei a vir nessa reunião e chegando nela, eu fiz essa aliança com Deus. E participando dessas reuniões, a minha mente foi se abrindo, Deus foi me dando direção, ideias. E eu comecei a fazer doces para vender. E eu tive a oportunidade de oferecer para uma empresa no qual onde minha mãe trabalhava. E o dono da empresa gostou do meu trabalho, da minha apresentação e fez um convite e me chamou para trabalhar. E ali minha vida financeira começou a se desenvolver. Aquela dor que eu tinha sentido lá atrás, o desespero de não saber como me sustentar, aquilo ali foi uma força depois. Porque realmente Deus me fez entender que eu não ia precisar depender de ninguém. O que poderia ser uma muleta para mim, aquilo ali se tornou uma fonte de proporção mesmo, de impulsionar mesmo, para eu conseguir prosperar. E Deus veio me abençoando desde então. Nessa empresa onde que eu trabalhei, eu fui promovida, cresci, me desenvolvi lá dentro. Tive a oportunidade de trabalhar depois em outras grandes empresas. E hoje eu tenho a oportunidade de ter minha própria empresa, meu próprio negócio. E é importante frisar que tudo isso que Deus tem feito na minha vida profissional e financeira, eu sei que ainda é só o início. O mais importante de tudo é o Espírito Santo dentro de mim, porque através dele eu consegui poder de tomar as decisões certas, direcionamento, de quem me associar, de como liderar meu negócio, até mesmo de um fechamento de contrato, Deus me dá sabedoria, livramento, direcionamento. Então a minha vida mudou completamente depois disso. Meu nome é Márcio, eu faço parte da nação de segunda-feira aqui da igreja de Itopava Norte. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei com a minha vida financeiramente destruída. Tinha carro velho, dívidas, eu era funcionário ainda. E depois de um tempo eu fiz uma aliança com Deus. Depois que eu comecei aqui na igreja com essa aliança, a minha vida mudou. E mudou muito, a minha vida mudou para melhor. Hoje eu tenho uma empresa, sou empresário, tenho pessoas que trabalham para mim, a minha empresa prospera, que consegui pagar minhas dívidas, que eu tinha bastante dívidas também quando cheguei na igreja, um valor de mais ou menos mais de 500 mil reais na época, isso há praticamente 10 anos atrás, uma dívida praticamente impagável na minha situação quando eu cheguei. E após fazer um pacto e uma aliança com Deus, uma aliança firme com Deus, mas uma aliança assim, de realmente honrar o que eu vim fazer aqui na igreja, buscar a prosperidade e o Espírito Santo. Nessa época, daí para frente a minha vida começou a melhorar. Aí começou a tudo dar certo, parece que Deus começou a mexer as coisas para tudo começar a se encaminhar. Para quem andava com carro velho na época, hoje eu ando com carro novo, importado, tanto o meu carro de passeio quanto da empresa. Hoje eu tenho, recebo aluguéis, eu tenho um apartamento na praia, tenho um apartamento que eu moro aqui em Blumenau, mas a casa que eu tinha também está alugada, não precisei vender de nada para adquirir. Hoje, com Deus, com a minha aliança com Deus, o pacto que eu tenho na segunda-feira, a minha vida só prospera e eu só tenho a agradecer cada dia que passa por esse Deus maravilhoso e essa aliança que eu tenho com Ele. Meu nome é João Vitor, eu tenho 19 anos e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei na segunda-feira, a minha vida estava totalmente destruída. Eu devia para a agiota, todos os dias o oficial de justiça ia na minha casa para tomar o apartamento, porque a gente estava com parcelas atrasadas. Eu devia para todo mundo, a minha vida estava em um caos, literalmente um caos. Aí a gente começou a fazer a segunda-feira, propósito, vim na fé toda segunda. E a nossa vida foi mudando, não foi da noite para o dia. Ela foi mudando cada dia, foi mudando alguma coisa e a gente foi pagando as contas, foi
arrumando o que tinha para arrumar e hoje, graças a Deus, a nossa vida foi transformada. A gente tem hoje um apartamento quitado, temos 2 carros quitados, eu tenho, graças a Deus, a minha empresa, eu trabalho com estética automotiva e, além disso, eu comecei a trabalhar com vendas de veículos. Graças a Deus está arrebentando, mas a minha vida mudou graças à aliança que eu tive com Deus, graças ao Espírito Santo, porque se não fosse Deus, com certeza eu estaria no mesmo lugar, da mesma forma ou talvez até pior. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Você pode receber a aliança do pacto e firmar este propósito com Deus. Nesta segunda-feira, então, 7 da manhã, pastor Juliano Brito, 10 da manhã, vamos estar presentes. Meio-dia e 3 da tarde, o pastor Jonatas. 18 horas, nós retornamos com 60 minutos de poder. Uma reunião ao cair da tarde, na viração do dia, para que uma virada aconteça na sua vida financeira. E é claro, 19h30, o principal horário, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós sabemos que muitas pessoas falam N coisas a respeito da Universal. Agora, como saber? Como você pode comprovar o que é verdade e o que é mentira? Fazendo o que a Marilene fez. Ela veio, viu, ouviu, agiu e teve a vida transformada. Tudo aquilo que ela ouviu a respeito da Universal não passavam de fábulas, mas quando ela deu ouvidos à palavra de Deus, a sua vida mudou completamente. Vamos acompanhar. Meu nome é Marilene Suaiden, eu sou gestora pública e revendo essas imagens é como se passasse um filme. É difícil falar porque a gente viu, eu vi as imagens na época, é o que falavam. Vão roubar todo o seu dinheiro. Então, assim, houve uma resistência contra as pessoas também, né? Eu achava que as pessoas que frequentavam aquele lugar eram muito humildes, então eu achava que não era para mim. Essas coisas que a mídia falava mesmo. Vendo as imagens e tudo que a mídia falava e o que eu via na TV, eu pensei, esse lugar eu não vou entrar, não é para mim. Mas, ao mesmo tempo, alguns testemunhos que eu até vi na época eram a mesma história que eu estava vivendo. Eu estava com meu casamento com problemas
Eu tentei o suicídio por 2 vezes na época. Era uma pessoa extremamente angustiada, tinha vários problemas, mais familiares no casamento, mas eu não procurava ajuda. Eu não queria essa ajuda, né? Eu achava que eu não me via na Igreja Universal. Eu fiquei sabendo que o meu esposo estava indo na Igreja Universal, eu já estava frequentando há 3 meses. Foi a mudança dele que me trouxe para a Igreja Universal. Eu já fazia alguns dias que eu não dormia e eu falei com Deus como Ele pediu para que eu fizesse. Fale com Deus, Má, tudo que você está passando. E naquela noite eu dormi. E foi nesse dia, né, quando eu acordei, senti vontade de ir para a igreja e fui até a Igreja Universal. E é como se o pastor soubesse toda a minha história. Então lá eu pude perceber que Deus estava falando comigo. Quando eu entrei, eu fui muito bem recebida, parecia que estava todo mundo me esperando. Eu senti uma paz que eu não encontrei em lugar nenhum. E tudo que o pastor falava era a minha vida. Até comentei com ele na época, você contou alguma coisa para ele? Ele falou assim, não, eu nem conheço esse pastor. Tinha 3.000 pessoas dentro da igreja. Então naquele dia eu enxerguei. Deus estava me esperando. O preconceito acabou assim que eu entrei na igreja, porque o carinho dos obreiros, o carinho das pessoas que vieram conversar comigo depois, um período antes, já trouxe uma paz, já trouxe algo diferente. Existia alguma coisa diferente naquele lugar. E foi naquele dia que o Senhor Jesus falou comigo. Então, assim, aquela angústia que eu tinha, aqueles problemas, todas aquelas fantasmas que eu tinha na minha cabeça, desapareceram. Eu saí leve da igreja. O tempo passou, graças a Deus, hoje o meu casamento foi restaurado. A nossa vida familiar também foi restaurada, a nossa vida financeira foi restaurada. Depois de uns 2 meses eu me batizei nas águas, uns 3, 4 meses depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Então assim, eu não tenho palavras para dizer o que a Igreja Universal mudou a história da minha vida, mudou a história da minha família, mudou a história do meu casamento. Então, eu devo tudo a eles, tudo. Tivesse ouvido o meu esposo antes, se não tivesse dado ouvido ao que a mídia falava, que os amigos falavam, a minha vida tinha sido transformada antes. Você que está do outro lado com preconceito, vou te dar a receita. Uma oração que eu fiz mudou a história da minha vida. Eu entrei na igreja e saí uma outra Marilene. Faça isso. Venha, nós estamos esperando você. A Marilene hoje vive uma nova história. Ela entendeu que com Deus ela poderia deixar de ser essa pessoa triste, frustrada, amargurada e hoje se tornar uma pessoa feliz. Com certeza este é o seu maior desejo. Entenda uma coisa, para ajudar são poucos, para atrapalhar são muitos. Você tem que ter a consciência que a mudança da sua vida não depende da opinião dos outros, do que as pessoas julgam como certo ou errado, mas sim depende de você se voltar para Deus e entender que com Ele você pode vencer. Por isso, eu quero convidar você para se preparar para o dia 30 de setembro, a entrada triunfal da Arca da Aliança. A arca que sempre esteve presente no passado, em meio ao povo de Israel, conduzindo, guiando, dirigindo, representando a glória de Deus, abrindo caminhos, caminho no meio do mar. Ou seja, era Deus dando ao seu povo a certeza de que onde eles estivessem e tudo o que fizessem, eles jamais estariam sozinhos. Você quer abertura de caminhos, você quer obter vitórias, você quer realmente alcançar ainda esse ano de 2024, que não alcançou ainda, dia 30, você terá a oportunidade de participar desse grande evento. Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, nós aguardamos por todos vocês. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço.